dia. Nós estamos hoje com o professor Fabiano Carvalho. Ele é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor da FAAP de Processo Civil e sócio do Barioni e Carvalho Advogados. Bom dia, professor. Muito bom dia. Professor, nós gostaríamos de conversar com você sobre o novo Código de Processo Civil e como que o senhor acha que ele dialoga com a nossa Constituição. Maria Carolina, para mim é uma honra, muito obrigado pelo convite. Falar sobre o novo código é sempre uma satisfação para mim, ainda mais com um diálogo com a Constituição. Também agradeço ao pessoal do CA, aqui da FAAP, que gentilmente também me formulou esse convite. Bom, falar do novo Código de Processo Civil é falar basicamente em diálogo com a Constituição. É muito comum se falar no processo civil à luz de um modelo constitucional. Eu gosto muito de usar a expressão constitucionalização do direito. Aliás, essa expressão constitucionalização do direito é uma expressão que é conhecida na Europa depois do pós-guerra. Entretanto, entre nós, essa expressão constitucionalização do direito, ela ganhou espaço, sobretudo depois da Constituição de 88, mais especificamente nos anos 90. Embora não seja unívoco o conceito de constitucionalização do direito, nós podemos dizer que é uma forma de um processo que a Constituição exerce sobre o ordenamento jurídico. É lógico que essa força expansiva das normas constitucionais também influenciou o direito processual civil brasileiro, mais especificamente o novo Código de Processo Civil brasileiro. Mas antes mesmo de falar sobre o novo Código de Processo Civil brasileiro, é preciso dizer que os códigos anteriores, especificamente o Código de 1939 e o Código de 1973, não foram elaborados em um regime democrático. Então são códigos efetivamente que não tiveram um processo democrático na sua confecção. Nós dizemos que são códigos de gabinete, embora cientificamente bem elaborados, sobretudo o Código de 73. O Código de 2015, que é o novo Código de Processo Civil, ele foi elaborado à luz da Constituição de 88 e sob uma participação intensa popular, inclusive com meios tecnológicos, né? Foram ouvidas todas as classes da advocacia, a classe da magistratura, a classe do Ministério Público, dos defensores, dos procuradores do Estado, advogados gerais da União, advogados da União. Então, todos aqueles que de alguma forma participam na aplicação do código foram ouvidos. E mais do que isso, houve uma extensão, inclusive, à participação popular. Quem se pretendeu a participar do Código de Processo Civil teve a oportunidade, né? Inclusive alunos de pós-graduação, professores, todos participaram na confecção do código. Então nós podemos dizer que este é um código genuinamente democrático. Pode não ser o melhor código, mas é um código genuinamente democrático. Não podemos dizer que é um código que sofreu a interferência de uma única pessoa. É preciso dizer que o artigo 1º do novo Código de Processo Civil estabelece frontalmente a relação entre o Código de Processo Civil e a Constituição e diz expressamente que as normas previstas no Código de Processo Civil serão aplicadas e interpretadas à luz da Constituição. Então há um diálogo muito claro entre o novo Código de Processo Civil e a Constituição. É importante dizer que o Código de Processo Civil ele foi estruturado em duas partes, uma parte geral e a outra parte especial. A parte geral contém um título, que é chamado de título único, que diz as normas fundamentais do processo civil. Entre essas normas fundamentais do processo civil estão as normas que dialogam diretamente com a Constituição Federal. Importante dizer também que os códigos anteriores foram concebidos no mundo das regras. O novo Código de Processo Civil ele foi elaborado à luz de regras e princípios. Regras e princípios que fazem parte
de normas, e as normas fundamentais do processo civil são aquelas normas de regras e de princípios. Bom, dentre essas normas fundamentais do processo civil, eu gostaria de destacar o artigo 8º do Código de Processo Civil, que repisa aquilo que está na Constituição. Então, as normas do processo civil, elas serão aplicadas atendendo os fins sociais e o bem comum, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana e observando, melhor dizendo, a razoabilidade, observando a proporcionalidade, observando a legalidade, a publicidade e a eficiência. Todos esses princípios nós conhecemos ao lado do processo, com exceção do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, que está ali no artigo 37 caput da Constituição, sempre foi direcionado à administração pública e, portanto, à administração do Poder Judiciário. Agora, com o novo Código de Processo Civil, o princípio da eficiência também exerce uma interferência na função jurisdicional, ou seja, enxerga o juiz como um gestor do processo. E o princípio da eficiência, ele está fundado em dois princípios, em duas bases do Código. Primeiro, o princípio da primazia do julgamento do mérito, ou seja, o processo busca a todo instante que o mérito seja julgado, isto é, que o conflito seja efetivamente dirimido, fazendo com que o processo cumpra o seu escopo social, o seu escopo político, o seu escopo jurídico, o seu escopo econômico. E, de outro lado, a maximização dos atos processuais, ou seja, busca evitar o decreto da nulidade. Com isso, há uma proposta de um novo formalismo processual, não mais aquele formalismo voltado tão simplesmente à legalidade, mas um formalismo voltado a uma valorização das próprias normas constitucionais. Eu gostaria de discutir aqui também o princípio da razoável duração do processo, que é um princípio constitucional que está agora positivado no novo Código de Processo Civil, e há diversas normas dentro do Código de Processo Civil que se propõem a efetivamente dar amplitude a esse princípio da duração razoável do processo. Então, o Código, ele promove e incentiva aos operadores do direito, juízes, advogados, todos aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, participam do processo, a buscar meios alternativos à solução de conflitos. Então, a mediação, a conciliação são permanentemente incentivados no novo Código de Processo Civil. Há inclusive mecanismos que são jurisdicionais, mas que evitam, por vezes, a litigiosidade dentro do processo. Por exemplo, há uma regra que se autoriza a realização de uma produção antecipada de provas sem o requisito da urgência. Essa realização desse mecanismo antecipado de provas, ele, por vezes, evita o litígio, né? Se a parte obtiver ou não obtiver a prova que ela estava esperando, ela não vai propor ou promover a ação que ela estava esperando. Então, isso evita a litigiosidade. Há meios de contenção da litigiosidade de massa. Por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, os recursos repetitivos, a possibilidade de se conferir ao juiz que julgue liminarmente o processo, com base na súmula do Superior Tribunal de Justiça, com base na súmula do Superior Tribunal de Justiça, com base na súmula do Supremo Tribunal Federal, com base na súmula do Tribunal de Justiça, com base nas decisões tomadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas. Enfim, há diversos mecanismos que propiciam um julgamento mais célere. Me parece bastante importante também destacar aqui que o Código busca evitar aquilo que nós chamamos de jurisprudência defensiva. E eu, particularmente, prefiro dizer jurisprudência ofensiva, ofensiva ao direito da parte. Há uma corrente na jurisprudência que propaga
um formalismo que não combina com a constitucionalização do direito, ou seja, buscar mecanismos para não conhecer de atos processuais, evitando que estes atos processuais sejam conhecidos e que, portanto, colaborem com a resolução do conflito próprio do processo. Por exemplo, achar questões formais em recursos para não conhecê-los. O sujeito, por exemplo, deixa de preencher corretamente a guia, indicando a falta de um número do processo. E por causa desse motivo, me parece esdrúxulo, formalista, não se conhece do recurso. Então, o Código de Processo Civil procura evitar esse tipo de situação, propiciando ao relator do recurso determinar a intimação do recorrente para que ele emende o seu recurso ou corrija o vício. Então isso passou a ser uma ideia de maximização dos atos processuais. Todo processo é público e assim deve ser, salvo as exceções expressas em lei. Então é importante dizer, por exemplo, no campo dos recursos, a publicidade ela está estampada. Os embargos de declaração, por exemplo, e o agravo interno, eles serão publicados em pauta, dando a conhecer ao advogado previamente que naquele dia o recurso, embargo de declaração ou agravo interno será julgado, o que hoje não acontece. Isso não significa dizer que nós temos um código perfeito, longe disso. O código ele não é imune a críticas, pelo contrário, as críticas acontecem. Há defeitos graves dentro do nosso Código de Processo Civil, defeitos inclusive de ordem estrutural. Perdemos uma grande oportunidade de desjudicializar a execução. É uma tendência do direito europeu que nós não trabalhamos. Aliás, na execução trabalhamos muito pouco para poder reformar. Isso é uma crítica que faço ao código. Se não temos um código perfeito, se não temos o melhor código, temos seguramente um código mais moderno. Por que mais moderno? Porque é um código que desta vez dialoga com a Constituição.